Esse na economia solidária surge principalmente pela proposta que significa uma outra relação social de produção. Claro que numa sociedade capitalista, com todos os limites que isso representa, mas de qualquer maneira uma tentativa de criar alternativas, né, para a forma hegemônica que é as relações sociais de produção capitalista. Esse projeto que a gente desenvolve é um entre tantos, né? É bom deixar isso claro, do NEA, Núcleo de Economia Alternativa, que busca trabalhar com esses empreendimentos. Essa ponta aí, que é da comercialização, no nosso entender, é a mais crítica, né? A dificuldade de colocar os produtos da economia solidária. Bom, na realidade nós não pretendemos nos restringir, né, a essa atividade mais de mercado estrito sensu, mas ampliar para compras públicas. Por exemplo, nós temos tratativas, infelizmente, muito longas, que nós esperamos que chegue a bom termo, de fornecer alimento orgânico para o restaurante universitário. Esse projeto que a gente desenvolve é um entre tantos, né? É bom deixar isso claro, do NEA, Núcleo de Economia Alternativa, que busca trabalhar com esses empreendimentos. Essa ponta aí, que é da comercialização, no nosso entender, é a mais crítica, né? A dificuldade de colocar os produtos da economia solidária. Bom, na realidade nós não pretendemos nos restringir, né, a essa atividade mais de mercado estrito sensu, mas ampliar para compras públicas. Por exemplo, nós temos tratativas, infelizmente, muito longas, que nós esperamos que chegue a bom termo, de fornecer alimento orgânico para o restaurante universitário. Com isso, nós temos um trabalho também preocupado com a parte produtiva, principalmente no setor agrícola, né? Nós temos desenvolvido alternativas de adubação, com a adubação verde, né, que é uma delas, o biofertilizante, né, tentando obter, inclusive, é um projeto recente que a gente está tentando implementar, digamos, de financiamento sem reembolso de equipamentos agrícolas, né, que é um dos gargalos que eles têm. O nosso trabalho, ele é amplo, mas tem em geral um corte feminino e feminista também, né? A maior parte dos participantes ali são mulheres. Dos dois assentamentos que nós trabalhamos, um deles é um grupo de mulheres e o outro é misto, né? Um Viamão e outro espaço que a gente Santa Rita buscou coerente com o projeto em geral, né? Que é um projeto que é de economia solidária, mas também dialoga com a questão da ambiental, né? Então, aquela história do teto verde, da madeira reciclada ou certificada, né? São todas questões que buscam, né, buscam naturalmente a criar um paradigma, né, de economia, né, que de uma certa forma é a resposta para os grandes problemas, pretensão à parte, da humanidade, né? Como responder a essa crise ambiental, como responder à crise social latente da extrema desigualdade, né? Não se trata só de um trabalho para atender pessoas que necessitam ser incluídas, necessitam espaço para a inclusão. A gente dá do trabalho que desenvolve, a gente deduz nas coisas que a gente escreve, né, que é um espaço, não é só de extensão, é de pesquisa, políticas públicas, né? Essas políticas públicas, elas têm uma ancoragem na prática e em teoria. Por exemplo, nós temos uma ideia de economia política da economia solidária,
né, que a gente mostra, baseado no livro 3 do Marx, que trata da distribuição, que essa é uma economia muito mais pró-crescimento do que os processos econômicos atuais, onde boa parte da poupança, né, do excedente que existe, é canalizado para a especulação financeira, o que não é o caso da economia solidária. Até porque é muito difícil, né, para os participantes da economia solidária a acumulação individual do capital. O foco deles acaba sendo, por razões óbvias, a preservação do trabalho e da renda que eles obtêm no processo produtivo, né? Aí, quando a gente vê o excedente, por exemplo, na economia capitalista, tem uma parte de acumulação individual, né? E outra parte, quer dizer, uma parte é consumo e outra parte é investimento. Esse investimento ele pode ser na economia real ou financeira, tá? No caso da economia solidária, a parte que seria de consumo dos capitalistas aparece como sobras que são distribuídas para os trabalhadores. Portanto, vão ser gastas, dado o fato que os trabalhadores, teoricamente, a gente sabe, eles gastam o que recebem. A parte de poupança é muito pequena. E tem a parte de investimento também que entra no circuito da economia real, né? Portanto, todos os elementos do excedente, né, mais a parte que seria o equivalente a salários, vai para a economia real, seja para o consumo, seja para o investimento. Se a gente pensar isso do ponto de vista da dinâmica econômica, né, essa economia é muito mais, só para falar uma coisa mais estrita, muito mais pró-crescimento econômico do que a economia capitalista em geral. O que a gente pode recomendar, se é que a gente pode fazer isso, é que os órgãos de fomento do governo em geral se voltem mais para essas formas econômicas do que para a economia capitalista. Então, em resumo, né, o que ela precisa da economia solidária? Assistência técnica, né, que a gente faz, ou pode ser feita mais amplamente por outros organismos. Nós fizemos essa assistência técnica com o objetivo de produzir conhecimento também, que é o papel da universidade. Agora, pode ter outros órgãos do governo, né, do Estado, digamos, que prestam assistência técnica. Elas precisam de capital, através de um crédito de baixo custo ou sem custo. O retorno pode compensar, tanto pela via dos tributos, como pela via do crescimento econômico. E elas precisam também de mercado, né, principalmente no início. E esse mercado, se a gente pensar que o Estado brasileiro, em todas as suas esferas, ele compra do setor privado 25% do produto, né? Seria uma poderosa alavanca para desenvolver a economia solidária, né? Como já se faz de uma forma, de um ponto de vista muito tímido, com o programa de aquisição dos alimentos da agricultura. Foi meio que uma procura mútua, assim, eles acabaram chegando na gente, né, ou pessoas que faziam já algum trabalho, por exemplo, aqui no assentamento Filho do Cepé, a gente tinha relação com pessoas que faziam trabalho ali, a gente se inseriu para trabalhar essa questão mais econômica e tal, e as coisas foram se estabelecendo, aí um fala para o outro. A dificuldade, a gente tem até falta de condições de abarcar toda a demanda que existiria se a gente tivesse mais... Mas foram os grupos que o senhor conseguiu selecionar para começar o projeto e os atores que foram aparecendo? Não, olha só, os grupos, eles foi meio que uma procura mútua, assim, eles acabaram chegando na gente, né, ou pessoas que faziam já algum trabalho, por exemplo, aqui no assentamento Filho do Cepé, a gente tinha relação com pessoas que faziam trabalho ali, a gente se inseriu para trabalhar essa questão mais econômica e tal,
E as coisas foram se estabelecendo, aí um fala para o outro. A dificuldade, a gente tem até a falta de condições de abarcar toda a demanda que existiria se a gente tivesse mais estrutura e tal. Uhum. E as organizações que foram se envolvendo nesse processo? Tu tem uns empreendimentos isolados, né? Mas tu também tem organizações como, em geral no campo, o MST, o Movimento das Mulheres Camponesas, que nós já trabalhamos e continuamos trabalhando, dialogando com eles, tanto na parte de informação como desenvolvimento. E esse trabalho todo, como é que o senhor tem avaliado o impacto na geração de trabalho e renda para essa comunidade? Olha só, para esse pessoal, principalmente para a agricultura, a gente está verificando, né, por exemplo, esse grupo aí, que eles também organizam, quer dizer, nós organizamos junto com eles feiras, uma ali na universidade, outra no... Eles têm um centro administrativo, uma também, né? O centro administrativo, exato. Esse teve um impacto interessante, tá? Tem coisa que eu acho... Nós fizemos uma pesquisa e estamos tabulando e estamos vendo que realmente houve uma progressão de renda, ainda não sei quantificar, né, porque a gente não terminou o estudo, mas tem indicadores assim que pessoas da família que trabalhavam fora da agricultura estão voltando. Dois casos que vêm na cabeça, esposa de um e um filho de outro. Estou falando de um grupo de 11 pessoas. Se a gente pensar, 20% deles estão ampliando E eu tenho certeza que tem um potencial muito maior se a gente estabelecer determinadas conexões com essa do AEU. Realmente. E do senhor que viu o projeto nascer, propôs ele para hoje, acompanhando ainda, qual é a avaliação que o senhor pode fazer assim para encerrar esse trabalho? Eu vou dizer uma coisa assim, o trabalho, eu acho que a gente não deve encerrar nunca, deve sempre continuar experimentando. Tem muitas coisas na área de tecnologia, hoje mesmo a gente estava no seminário discutindo. Por exemplo, assim, para a produção do biofertilizante, tu tem um processo de fermentação que produz metano, que em vez de jogar na atmosfera, tu pode usar como gás combustível. Ou veicular, ou sei lá, isso aí tem que ver. Tem as questões também de, por exemplo, aquecimento d'água através de garrafa PET. Então tem várias... Para a questão da saúde, nós estamos discutindo também, para a questão da educação, boa parte das pessoas tem baixo nível de instrução, então para produzir o biofertilizante, tu precisa conhecer proporções, fazer regras de 3. Então, a gente também está em conexão com a Faculdade de Educação, para eles, de repente, fazerem uma formação escolar para parte dos assentados.